faço. Tá. Fabrizito, Oi, Du. aproveitando que a gente falou sobre aborto, vamos pro quadro Polêmica na Tela? Polêmica na tela agora. Esse quadro, padre, são perguntas mais polêmicas, e aí o senhor pode dar a tua opinião ou a opinião da Igreja Católica como um todo. Primeira, Fabrizito, Igreja Católica e o aborto. Qual que é a posição hoje? A igreja é contrária ao chamado aborto direto. Quer dizer, é você suprimir a vida de uma criança. O mandamento divino é claro, não matarás. Então nós não podemos, de modo algum, tolerar a morte de um inocente e de um indefeso, que é o caso do aborto, né? Mas tem algum caso que é excluído ou não? Não, o aborto é pecado, inclusive severamente punido em todos os casos. O que existe é o chamado aborto indireto. Por exemplo, digamos assim, que uma mãe grávida tenha uma hemorragia ou alguma situação desse tipo, e aí vai ter que fazer uma intervenção cirúrgica e infelizmente vai acontecer o malogro da gravidez. Aí nesse caso nós não aí o aborto não é, ele é um efeito colateral, ele não é, digamos assim, um querido por si mesmo. Próxima, Fabrizito. Igreja Católica e o homossexualismo. A gente hoje em dia fala mais homossexualidade, para distinguir de... Eu sempre confundo qual que é o ismo ou dade no final. Bom, a igreja ensina o seguinte, que tendência homossexual ela não é culpável. A pessoa não tem culpa de sentir aquela tendência. Então ela não tem, ela não é pecado, digamos assim, a pessoa ter aquela inclinação. Porém, os atos homossexuais são intrinsecamente considerados pela igreja como ilícitos. Então, um homossexual na igreja católica é convidado ao celibato, mas não a vida sacerdotal, não a se tornar um religioso, etc. Ao celibato com um leigo, com uma pessoa normal no mundo. Tá, então a igreja católica aceitaria um homossexual, claro, desde que ele não se case com outro homem, ou outra mulher, no caso, não seja um matrimônio homossexual. E também a igreja não trabalha com matrimônio falso. Então, por exemplo, o homem é homossexual, ele vai casar com a mulher só para cumprir obrigação. Para inglês ver. Isso não. Tá, entendi. Mas isso já teve umas certas polêmicas, não já? É possível que esse tipo de posicionamento mude conforme o Papa que está no comando? Não. Não, porque ele é de lei divina. Está nas Sagradas Escrituras e também é doutrina constante do magistério da igreja. Tá. Então isso aí não muda. Tá, entendi. Então, vão ser aceitos, mas não é recomendado, e também a Igreja Católica não é obrigada, por força de lei, o que quer que seja, a fazer um casamento homossexual, a cerimônia mesmo. Tá, boa. Próximo, Fabrizito. Essa pergunta é boa, que até uma que eu queria falar. Vamos deixar isso aí para depois, Fabrizito. Igreja Católica e a política. Como que a Igreja Católica se relaciona com a política? Então, acho que tem dois níveis essa pergunta. Um nível institucional. Ou seja, a igreja como instituição, ela é mais ou menos como exército. Independe de quem está governando, a igreja vai ter uma relação institucional com o governante. Seja de esquerda ou de direita, ou quem for, né? Porque tem a ver com aquela relação da igreja e o Estado. Então, Porém, do ponto de vista partidário, a igreja não se compromete com nenhum tipo de partido. E se alguém da igreja o faz por própria conta. Tá. Mas assim,
A igreja em si mesma nunca vai dizer vote em fulano. Ou ficar dando indireta de púlpito. É, Isso não faria. não. E dar lugar no púlpito para político. Na igreja católica é proibido. Ah, é proibido? A não ser que ele seja uma autoridade constituída, né? Como assim? Então, se o governador do estado veio à minha igreja, eu vou recebê-lo com honras de chefe de estado. Seja de qual partido for, porque ele já é constituído um político. Tá. Exatamente. Boa. Um deputado, um vereador, alguém que, enfim. Mas não para você fazer campanha de votação. Não. Tá. Isso não. Boa. Próxima, pobrezito. Igreja Católica e o divórcio. Pastor querendo comer ali. Deixa ele comer enquanto eu falo alguma coisa aqui, pessoal. Não, vai passando. E eu gostei, ó. Eu gosto quando o convidado vem e come. Tem gente que não quer comer, que não. É bom, ó. Cachorro quentão aqui, ó. Com linguiça de Bragança Paulista. Então assista a Operação Xepa, que ficou tão bom que o meu eu até já acabei aqui. Mas vamos lá, dá um pouco de dó que eu quer comer e falar ao mesmo tempo, né? Qual que é a posição sobre divórcio? Que é um tema bem polêmico também, né? Nas igrejas hoje. Um pouco, mas veja bem, a igreja é contra o divórcio. E, em princípio, divorciar-se é pecado. Porém, existem circunstâncias, eu acho que, sobretudo, existem dois tipos de circunstâncias em que nós podemos falar uma certa licitude, né? O que eu estou querendo dizer? A igreja, veja bem, divórcio é entendido como um rompimento do vínculo conjugal. Que é, inclusive, um sacramento. Isso. Então, nisso, a igreja não concorda. Ou seja, se você casou com alguém e o casamento foi válido, ele é válido até a morte. Porém, a igreja entende que existem situações limite em que você vai... você não tem como continuar a coabitação. Por exemplo, né? A mulher que o marido é muito violento, bate nela, etc. Não dá. Ou um homem que a mulher, sei lá, ela se tornou promíscua. Então ela sai com outros homens, etc. Então, não tem por que manter a coabitação. Eles continuam casados, não pode casar de novo, mas a coabitação é interrompida. Só que também existem os casos em que a pessoa se casou, mas o casamento não foi válido. Em que sentido? Por exemplo, uma das partes estava enganando a outra. Ou era homossexual e casou para... Tá. Ou, por exemplo, a pessoa era meio imatura, estava casando mais para fugir de casa do que por outro motivo. Eu já vi também exemplo, né, imagino que a pessoa casa, porque eu falo que é um assunto complicado esse, porque normalmente, né, tem gente que acha que não pode divorciar na igreja evangélica, eu falo, né? Tem pastor que fala que não se pode divorciar em hipótese alguma. Tem gente que fala que você pode se divorciar em caso de imoralidade sexual. Só que aí tem um monte de gente que diferencia o que é imoralidade sexual, né? Pornografia é uma imoralidade sexual? Ou é só traição? E tem gente que já abre bem mais o leque, que aí já fica uma coisa muito subjetiva, eu acho que meio arriscada. Mas um exemplo, né? É o de marido que bate na mulher, ou de mulher que bate no marido também, né? Talvez por um desequilíbrio psiquiátrico e tal. Ou um exemplo ruim, né? É se o marido vai preso por prisão perpétua. Vai fazer o quê num caso desse, né? Enfim, são desdobramentos que são diferentes, mas que você se vê numa situação dessa quando alguém chega pra te pedir opinião, né? No Brasil... Pra quem tá em casa vendo na TV é uma coisa, agora quando você é um padre que tem que aconselhar a pessoa é outra coisa, né? Esse da prisão perpétua realmente não é um problema. Quantos homens bonzinhos você já viu sozinhos? Milhares. Quantos bandidos você já viu sozinho? Nenhum. Então, às vezes o homem que vai para a prisão perpétua se torna especialmente interessante. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: digamos assim, um casamento tenha sido válido
ele é indissolúvel. Tá. Agora, se um casamento já nasce imoral, se a união mesmo, ela é feita com engano, ela é feita já com traição, ela é feita com uma união aberta. Vamos casar, mas cada um vai poder pegar quem quiser. Ou vamos casar, mas a gente vai ter um relacionamento... hoje em dia existe isso, né? Isso não é válido. Então, mas e um casamento que é válido, foi feito direitinho, 2 pessoas batizadas e tal, e a pessoa trai? Aí vocês dariam a autorização para divórcio? Também não. Não necessariamente. Depende. Quer dizer, se for uma queda, é uma coisa. Agora, se o fulano tem há 3 anos um caso com outra, aí tem filho, tem uma vida dupla, é outra coisa. Tá. A gente tem que analisar caso a caso. Vocês tentam a todo custo manter o casamento. É. Mas tem situação que é complicado. Exatamente. Tá, boa. Próximo, pobrezito. Igreja Católica e os dons do Espírito. Uhum. Como que funciona isso? E qual é a diferença entre uma... Porque quando eu penso na igreja católica carismática, carisma tem a ver com dom, não tem? Eu já penso numa igreja católica avivada, com profecia, falar em língua, essas coisas. Como que funciona nas católicas isso? A igreja católica nunca foi cessacionista. Então nós acreditamos na continuidade dos dons do Espírito Santo. Mas eles se manifestam em cada tempo de maneira diferente. Tá. O mover carismático é um mover que também existe dentro da Igreja Católica, mas não com uma, digamos, denominação a mais. É um estilo de viver o catolicismo com os carismas do Novo Testamento. Né? Mas tem, por exemplo, gente falando em línguas numa igreja católica? É mesmo? Na tua? Tem, eu mesmo. Eu exercito a oração em línguas bastante. Caramba, profecia, tem de tudo, então, cura. Tem. Legal, legal. Tá. Mas também existem igrejas católicas que, assim como na igreja evangélica, tem igreja mais conservadora e igreja mais avivada, assim, tem católicas mais conservadoras e mais avivadas. A minha paróquia de manhã tem missa com canto em latim, de tarde, de noite tem missa, em que depois da missa tem um momento de oração avivado. É mesmo? Caramba, As legal. duas coisas não são incompatíveis. Tá. Legal. Não sabia disso, não. Boa. Próximo, pobrezito. Aí que tá. Você pode discordar de algum tipo de decisão que vem de cima? Depende. Questões doutrinárias, questões em geral que dizem respeito à fé e aos costumes, não. Questões administrativas, sim, porque elas são, às vezes elas são questionáveis. E quando, digamos assim, a igreja se pronuncia sobre matéria opinável. Então, pela sua própria natureza, esse pronunciamento ele não é vinculante. Uhum. Porque a igreja está manifestando uma opinião, mas ela já sabe que aquilo não é nem de fé, nem de... Né? Geralmente, quando a igreja se manifesta sobre questões opináveis, ela se manifesta num sentido mais negativo. Então, vamos dar um exemplo. Por exemplo, quando a igreja se posicionou sobre a teoria da evolução, ela disse: a teoria da evolução não é incompatível com a doutrina cristã. Mas ela não disse que a teoria da evolução é obrigatória, ou que era, entendeu? Dá para conciliar, né? Com Gênesis então, ali. Quem quiser, é possível uma explicação razoável. Né? Então, a igreja ela é muito cautelosa e ela sabe que ela não pode obrigar os fiéis a coisas que não são obrigatórias para a fé. Né? Mas já teve temas polêmicos que deram uma boa dividida em opiniões na Igreja Católica? Houve. O tema da homossexualidade é um tema que mexe muito com todo mundo, né? Porque você está tocando numa situação que diz respeito à natureza humana. Então, o que acontece? A Santa Sé autorizou a possibilidade de abençoar pessoas homossexuais. Dá uma bênção. Eu abençoo esse relacionamento. Não. Abençoa você
e abençoe você. Mas não vocês. Tá. Aí teve muita gente, onde já se viu, etc, né? Aí gera-se uma polêmica. Uhum. Ou, por exemplo, quando o Papa Francisco restringiu a celebração do rito antigo da missa. Como assim? O que foi essa? Existe um rito da missa que é mais antigo. Então, tem muitos fiéis, que não são maioria, é uma minoria, mas é uma minoria significativa, que tem reverência por aquela forma de celebração da missa. Uhum. E o Papa restringiu. Muita gente não concordou. Eu mesmo acho que foi excessivo aquilo, não precisava tanto. Uhum. Mas quem pode manda,